Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, bem-vindo a mais um bate-papo da Escola do Legislativo com o nosso programa Pensando Balneário Camboriú. Como você já sabe, estaremos em todas as nossas redes sociais, TV Câmara, Rádio Câmara, podcast, e o resultado dessas conversas que nós estamos tendo ao longo do tempo vai se transformar num livro para consulta das futuras gerações de lideranças da nossa cidade ou da nossa população. Hoje estamos com o professor Luiz Felipe, que é doutor em administração, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e que tem um grande conhecimento sobre essa gestão pública, sobre as questões públicas. E nós vamos falar hoje sobre accountability. Falei certo, Luiz Felipe? É assim que se pronuncia? Sim, aham. É uma novidade a accountability, o termo accountability, né? O que gera, editor pode não ser novidade, mas o termo accountability é uma novidade. Há pouco tempo a gente tem utilizado. Então já vamos começar por aí. O que é accountability? É alguma coisa que nós fazemos quando vamos para os Estados Unidos? O que é isso daí? Pô, João, obrigado. Primeiro, parabenizar essa proposta, né? Muito bacana a gente aproximar, né, o legislativo e a gente da academia também poder participar do debate. Bem, accountability é um termo, né, que vem do inglês, né? Então a gente tem um termo aí fora da nossa língua, né? E que muitos tentam traduzir para o português, né? Tentam trazer aí algo próximo de responsabilização, responsabilidade, prestação de contas, mas é aquela coisa que às vezes tu não consegue, tu não vai ter todas as dimensões traduzindo, né? Então realmente até na academia a gente já vem desde a década de 90 discutindo assim, podemos traduzir esse termo já, né? E a gente vê que não, ainda não dá para a gente traduzir porque é um conjunto de elementos que formam a tal da accountability, né? E é bem legal que aqui no Legislativo a gente tem uma comissão legislativa que trata de accountability também, né? Então, às vezes, é interessante trazer o que é, né? Bem, accountability, ela tem, vamos dizer, um nascimento desse termo, ele vem de dois caminhos, assim, né? Um, daí de account, que vem da contabilidade, né? Então, que daí tu vai remontar aí, desde medieval, vamos dizer assim, aquele processo de contabilizar, né, as finanças, né? Lembrando que a administração pública, ela se estrutura a partir disso, né? Da cobrança de impostos, né? Sim. Então tem esse lado da contabilidade, vamos dizer, e um lado que nasce pela vertente da psicologia, né? Que é a questão de você justificar os seus atos. Então, por que você fez isso, né? Essa discussão, ela vem para o campo da administração e da administração pública quando a gente começa a debater assim, tá? Quando a gente elege um prefeito, elege um vereador, né? Ele está lá para nos representar, certo? Então, quando ele nos representa, ele tem que prestar contas, ele tem que continuar esse diálogo, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a debater sobre o papel do vereador, do prefeito, etc., né? Vem aquela questão, pô, mas na campanha se elenca um monte de prioridades, se promete, e depois, né? No ato administrativo, né? Como é que isso se gera? E aí vem a accountability, que é essa necessidade de se prestar contas, né? Então, o termo ele tem, vamos dizer assim, três principais elementos que formam ele. Então, primeiro, é a questão da gente informar, então trazer informação, e daí vem a questão da transparência, quando a gente fala da área pública, né? Então, informar as pessoas da publicidade do que a gente está fazendo, então, na área pública. Justificar quando indagado, então, o papel do gestor público, né? Dele responder aos questionamentos, porque ele está em exercício de uma tarefa que é delegada a ele, né? Pelo cidadão. E uma questão importantíssima, né, e que a gente daí tem recentemente evoluído muito entre os anos 2010 em diante, né, a gente vê aí o combate à corrupção, né, a Lava Jato, que daí foi a grande marca disso, a punição, certo? Então, e quando a gente fala da punição, não quer dizer que seja só punir também, a gente também tem que recompensar as coisas bem feitas, entende, João? Então, esses três elementos, informar, justificar e a sanção, que seria a punição ou a recompensa, são elementos que formam esse termo. Por isso que a gente não pode falar só de responsabilização. Porque, de fato, quando a gente faz algo certo, né, ou correto, dentro da norma, ou mesmo que vá ao encontro do interesse público, a gente não vai responsabilizar ele no sentido assim, de puni-lo, né? Então, a accountability ele trabalha esses três elementos. Nós temos visto muito, e quando eu
a minha formação é em História, então, quando a gente fala assim, há pouco tempo, do ponto de vista histórico, a contabilidade é algo que está engatinhando, é recente, muito recente. Talvez de outro ponto de vista, mas nós estamos aí já há 30 anos tentando implementar esse tema, então ele já é algo antigo. E o Brasil tem muito disso, né? A coisa de 30 anos atrás é algo velho já, né? Então, não necessariamente. Mas me parece que o que mais se fala é a questão da transparência, né? Vamos pegar o nosso exemplo aqui da Câmara de Vereadores. Quando tu entra na Câmara de Vereadores, pela nossa porta principal, você tem um grande telão lá fora fazendo uma mini prestação de contas nossa. Se você passa nos nossos corredores, cada andar tem uma televisão que fica passando constantemente a prestação de contas, que é a mesma que está lá fora, quanto cada gabinete gastou, quanto cada vereador gastou em papel, em isso aqui. Se entrar no nosso site, você vai ter lá o portal da transparência, que é um portal, imagino um modelo meio que nacional, porque todo lugar que tu entra é parecido, é igual, acho que você usa um modelo aí nacional e tal. E se fala muito da transparência. Os outros 2 itens se fala um pouco menos, né, no dia a dia, né? Dos 3 itens, a transparência seria o principal, o mais importante, para que a gente pudesse ter acesso, o cidadão ter acesso no seu dia a dia? Sim. Primeiro, né, quando a gente fala vamos dizer assim, de saber como, se o nosso representante, vamos dizer, um vereador, vamos trazer o exemplo da Câmara, que é muito interessante, né? Se o vereador ele está representando os interesses daquela comunidade, daquele grupo político, etc., o primeiro passo é a transparência, o acesso à informação, né? Porque senão tu não tem como pesar, né? Como é que você vai avaliar algo, né? Pensando no dia a dia, etc., se você não tem parâmetros para avaliar, você não tem informação, né? Então, sim, João, o primeiro passo é a transparência. E quando você fala essa questão do debate da accountability no Brasil, ele é muito recente, sim, porque também a gente tem que pensar que há mais de 30 anos, né, vamos dizer, pegar a época da ditadura militar, você não podia questionar muitas coisas. Você não tinha lei de acesso à informação, né? Você não podia solicitar uma informação da compra lá, né? Vamos dizer aqui os exemplos, né, que a gente tem aí, da compra de leite condensado, né? Sim. Daí tu vê, claro, tem muita desinformação, mas tu pensar que o cidadão pode dizer o seguinte, por que compra essa mesa e não compra outra? Por que você tem tais materiais e não tem outros? Então, essa informação ela é importante, né? Porque aí sim você começa a poder ter uma capacidade de criticar, de trazer ideias, soluções, sugestões do cidadão para a administração pública. E a gente vem aí com o avanço da internet, né? Isso também, então, João, não é só o Brasil, né? Mas num contexto mundial, porque vamos ver a rede de computadores, né? A questão do acesso à internet possibilitou a gente fazer isso, como a gente tem na literatura, o auditor de sofá. Sim. Né? Que é o cara em casa, ele vai lá, ele pode acessar a informação que ele quer. Por exemplo, eu acesso lá o mailing, né, da Câmara de Vereadores, né, até falo, importante você como cidadão não pode vir na Câmara, pelo menos recebendo um e-mail o que vai ser discutido. Vi lá um projeto de lei, entrei no site da Câmara, processo legislativo, fui ver qual era a proposta, onde que está, que comissão. Então, isso é importantíssimo, né, para a cidadania, né? Sim. Então, a transparência é, sim, a primeira porta, vamos dizer, ou ela é a porta para você entrar e conseguir ver o que está acontecendo na administração pública, né? O entendimento que me ocorre agora aqui, você é especialista na área, doutor, professor, né, é especialista. Então, de repente, eu posso aqui falar alguma besteira como leigo, né? Por favor, fica à vontade. A impressão que me dá é que um item puxa o outro, né? Se você tem transparência, você consegue cobrar a justificativa do teu gestor. E se você cobra a justificativa por isso ou por aquilo, você pode solicitar a punição ou fazer até o seu elogio, que no caso seria isso. Então, a transparência acaba, dentro desse tripé, sendo algo fundamental para a população poder também fazer essa cobrança do gestor, para essa cobrança das pessoas, essa conferência. Você diz aí, e você citou um exemplo aí da falta de transparência, por exemplo, em anos atrás no Brasil. Eu me lembro que o meu pai falava bastante da Itaipu Binacional, e ele dizia assim, uma cena me chocou na Itaipu, ele dizia, tanto que ele não quis trabalhar mais tempo. Meu pai trabalhava em usina hidrelétrica, não quis trabalhar mais tempo na Itaipu. Ele disse,
uma cena me chocou. Eles compraram lonas essas normal, né, em excesso, que não precisavam comprar. E compraram porque o dono da fábrica de lona era amigo do general que administrava a Itaipu, a construção da Itaipu Binacional. E o meu pai dizia, eu vi 2 carretas de lona sendo enterradas num buraco para poder justificar que foi comprada. Eles precisavam de uma carreta de lona, compraram 3, e ele viu 2 sendo enterradas num buraco, e aquilo chocou muito ele. A vida dele toda, ele falou por 50 anos da vida dele, ele falou desta visão que ele teve, do choque que foi para ele, de ver na Itaipu Binacional 2 carretas de lona serem enterradas e tal. E você não tinha o que fazer, você via aquilo e deu. Né? Hoje não, hoje com todo o sistema de transparência, com todo o sistema você consegue ver, mas você também consegue perguntar o porquê daquilo, né? E que antes também você não podia, né? Você imagina meu pai chegando lá pro responsável, por que vocês estão enterrando a lona, né? De repente, né? Poderia até ter uma justificativa interessante do porquê que está enterrando a lona, eu acho que não, mas de repente poderia ter. E entendo esta resposta, você pode encaminhar para as autoridades competentes. Sim. Então, esse tripé um está ligado no outro, correta essa visão? Sim, sim. Existem, claro, quando a gente fala do debate teórico da coisa, né, o debate acadêmico, a gente tem diversas visões diferentes, até que muito se confunde accountability com transparência, que então basicamente trazer informação está ok, mas eu corroboro, vamos dizer, a minha visão é que sim, né, a transparência ela é um elemento chave para te poder ter accountability, né, por quê? O que é transparência também, né? Acho que é interessante a gente conversar para quem está acompanhando a gente entender, tá? Mas o que é tal da transparência, né? Quando a gente olha esse copo aqui, a gente pode dizer que ele é transparente, né? Ou em partes, né? Porque na verdade, quando eu olho para a câmera, eu não consigo ver muito o que está lá dentro, né? Então eu posso dizer que ele é opaco quando a gente fala, certo? Então a transparência, basicamente, é a capacidade de eu conseguir ver para dentro, né? E quando começa esse debate de transparência, é aquela coisa de eu conseguir olhar dentro do órgão público, entendeu? O que está acontecendo lá? Tipo quando você vai num restaurante, você vê a cozinha. Por que agora é tão em moda aquela questão da cozinha aberta? Para te confiar no restaurante, sim, certo? E a administração pública também tem essa lógica da transparência. Então, a transparência é eu conseguir enxergar a informação, eu conseguir entender também, João, porque esse é um ponto importante e a grande crítica, por exemplo, dos portais de transparência, porque a pessoa entra lá, crédito, débito, orçamento, rubrica, o que é isso, né? Que geralmente a informação financeira, contábil é mais difícil, né? Orçamentária, fiscal. Então, ter acesso à informação, ou seja, a publicidade, né? A compreensibilidade, que a gente fala que é basicamente o cidadão comum conseguir entender aquela informação, e a utilidade, que a gente pode encher de informação e ela não ser útil para nada. Sim. Então, esses 3 elementos formam a transparência, né? Então, a transparência ela é fundamental, né? E o acesso à informação, né? Ela é fundamental nesse sentido. E quando a gente fala do acesso à informação, a gente tem 2 formas, vamos dizer, de acessar a informação. Que é o quê? A divulgação voluntária da administração pública, ou seja, proativa dela de divulgar dados, né? Ou eu solicitar a informação. Porque nem tudo está, vamos dizer assim, aberto, né? Então, muitas vezes eu preciso de uma informação específica, então eu solicito essa informação. Que a gente chama de transparência ativa, quando a administração pública, por ela mesma, ela divulga a informação, e passiva, quando o cidadão tem que usar lá o ESIC, né, o sistema de pedido de informação, e solicita uma informação, né, que aqui no município é um DOC, né, então solicita lá no sistema a informação que ele deseja. Então, sim, eu entendo, João, como um passo importante a abertura dos dados, né? E hoje a gente já está num campo, para ter uma ideia, João, que a ideia é que tu abra o máximo possível, né? Então, que é aquele debate sobre o que a gente coloca em sigilo, né? Porque o contrário de transparente é algo que está sigiloso, né? Então, hoje a gente já está avançando no sentido de dizer, não, que a gente entregue, né, o máximo de informações possíveis, porque o cidadão possa ir atrás dessa informação, a gente, por exemplo, na universidade, possa pegar esses dados, gerar informação, gerar feedback, né? Ou seja, um retorno para a administração pública, nesse sentido, estudar, compreender, porque até a própria administração pública, muitas vezes, ela não tem condição dela mesma poder mergulhar, vamos dizer, nesses dados, né? Então, outras organizações podem fazer isso, conselhos, observatório social e outras organizações podem auxiliar
nesse sentido, né? E aí nós não estamos falando só de finanças, né? Isso. Te dar um exemplo aí para ver se encaixa no accountability ou não. Eu vou botar por 100 anos o meu cartão de vacina, como fez nosso presidente, em sigilo. Esta informação, ela deve ou não ser de interesse público, né? Acho que o debate também passa por aí. Quais são as informações que são têm que ser de conhecimento público e o que não são de conhecimento público, né? Eu não vou nem falar aqui de cartão de crédito corporativo, de nada disso, mas vamos falar, por exemplo, uma informação como essa, num período de pandemia, se o presidente da República tomou ou não vacina, é algo que se debate também na universidade, se cabe ou não o conhecimento da população sobre esta informação? Daí a gente vai, assim, tem um grande debate agora no Brasil, não só no Brasil, em outros países, que é a questão entre a lei de proteção de dados pessoais, né, que no Brasil é recente também, e a questão da transparência, né. Então, até que ponto que a gente divulga informações de um ator, por exemplo, que está numa função pública, né. Agora, o debate, por exemplo, da carteira de vacinação, vamos pegar um conjunto de informações, carteira de vacinação, do cartão corporativo, do gasto, por exemplo, de deputados, né, com alimentação no Congresso, ou com gastos, né, de gabinete, como pode ser um vereador, deputado. No entendimento, vamos dizer assim, geral, né, ou maior parte da academia compreende que sim, é uma informação que tem que ser publicizada, porque, no fim, é uma função, por exemplo, quando a gente fala assim, da vacinação, por exemplo, né, quando a gente tem um papel de um gestor, quando se coloca contra, ou diz assim, não, a vacinação não é obrigatória. Você está sendo contra uma própria política do próprio Ministério da Saúde de vacinação. É uma política que não é do Ministério da Saúde, né? O próprio Sistema Único de Saúde tem isso dentro das suas diretrizes, né? A vacinação como uma política de saúde coletiva. Então, assim, eu posso até, o Luiz Felipe aqui, ter uma opinião divergente, mas como eu sou uma figura pública e eu estou ali numa função de representação em si, eu tenho que prestar contas, entende? Então, claro, tu pode justificar, né? Eu posso justificar sim ou não, mas eu tenho que dizer a informação, né? E não faz sentido, né, João? Tu colocar 100 anos numa carteira de vacinação e você dar uma entrevista, como foi, né? Dizendo, não, eu não me vacinei. Então, não faz sentido, tu vê. Então, o sigilo, né? A questão do sigilo, quando a gente fala de transparência, ele só faz sentido numa informação que ela expõe a pessoa, por exemplo, quando a gente fala de políticas públicas contra a violência, né, informações, por exemplo, sensíveis, criança ou adolescente, conselho tutelar, né, vamos dizer, essas sim são informações sensíveis, que daí tu não vai expor a pessoa. Mas quando a gente está falando do uso de recursos públicos e decisões, né, por exemplo, uma reunião colegiada, por exemplo, o legislativo é gravado. Por que uma reunião de secretariado, de ministério, de secretário de Estado não pode ser também ao vivo, né, televisionada, já que ali está se debatendo a agenda pública? Então, a transparência, esse debate, vem nesse sentido, né? Então, tudo que é público, a gente deva dar o máximo de acesso possível de informação. Por quê? Porque a gente fala da crítica, mas também existe a questão da informação dialogar com o cidadão, o eleitor também. Então, ele vai dizer, pô, tá vendo? O governo é sério, né? As decisões estão corretas, eu aprovo esse tipo de decisão. Então, a transparência também leva informação, né, vamos dizer assim, para apoio também da gestão. Não é só um problema, entende? Porque, na nossa visão da administração pública brasileira, a gente vê transparência, ou a gente, quando debate essa questão da prestação de contas, tem ainda muito forte essa questão do clientelismo, do patrimonialismo, né, dessa mistura entre o privado e público. Então, a gente tem, às vezes, essa resistência, né, mas que ela precisa ser, sim, superada, né, e isso em todos os âmbitos, né. Eu não gosto de fazer comparação do público com o privado e sempre fui bastante crítico a esse tipo de comparação, né? Principalmente quando alguém vai para uma campanha eleitoral dizendo que vai fazer tudo na iniciativa pública o que ele fazia na iniciativa privada, né? Surge até as piadas em cima disso, né? Primeiro que, se ele fizer na iniciativa pública tudo que ele faz na iniciativa privada, você vai estar cometendo graves erros, porque são coisas completamente diferentes, totalmente diferentes. Mas para nós ir nesse caminho aí, eu só dar um exemplo de público e de privado, tem gestores que agem como se fossem o sócio minoritário de uma empresa,
que foi escolhido pelos demais sócios para administrar a empresa, e quando você vai fazer uma pergunta para ele, ele diz, não, somente quando nós for entregar o balanço da empresa. No caso do gestor público, é quando ele entregar o seu mandato e for candidato novamente. Diz, por enquanto, eu não posso dizer o que eu estou fazendo aqui dentro da empresa. E não é assim, né? O gestor público, ele está ali como um gerente escolhido pela população para gerenciar as vontades daquela população. E quais as vontades da população? É aquilo que a população, teoricamente, teria que ter prestado atenção durante a campanha eleitoral. O que eu prometi, o que eu falei que vou fazer. Eu disse que vou fazer isso e agora eu estou fazendo diferente daquilo que foi dito lá atrás e tal. Então, isso também falta um pouco para a nossa população. Mas, para nós encerrar o assunto da transparência, eu vejo muitos debates nessa questão, principalmente dos sites de transparência, quando alguém ligado ao governo diz, está tudo lá na transparência. E alguém ligado à oposição, mas a gente não acha, não consegue localizar. De fato, na sua grande maioria, são de muito difícil entendimento, né? É muito difícil você navegar dentro desse site. Há alguns exemplos de sites mais facilitados, de portais de transparência mais fácil de se trabalhar com eles, ou não? O que nós temos aí é isso e não tem como ser mais simplificado? Sim, João. Assim, a gente tem um desafio muito grande no Brasil, né? Primeiro, ligando assim, o que tu trazias até antes de voltar ao debate de transparência, tem total relação, né? Que é a dificuldade, né? Ou a distância que a gente tem entre o eleito e o eleitor, ou o cidadão, porque também ele não representa só o eleitor, né? Esse é um desafio que a gente tem, a gente vê isso até nos debates de Câmara de Vereadores, né? Debates públicos, etc. E isso gera esse problema que é o problema da transparência, ou seja, quando ele vai então realizar a atividade dele, por exemplo, como vereador ou como prefeito, vamos trazer o executivo aqui como um foco, porque ele faz as coisas acontecer no dia a dia, o cidadão, o serviço, etc. É ele que está lá no front, né? Então, o que acontece? Com esse distanciamento, quando a gente vai falar de transparência, a gente tem um grande problema, que é o quê? Que informação que eu vou dispor? Ou como eu vou dispor essa informação? Se a gente for pensar o ideal, ou mesmo o óbvio, né, pensar assim, tá, quem que tem que saber qual é a melhor informação é o cidadão, né? A forma como tem que ser direcionada essa informação é o cidadão. Então, a gente ainda está engatinhando, tá, João, no Brasil, e esse ano faz 10 anos da lei de acesso à informação, né, a gente está comemorando, né, ou, de certa forma, avaliando, porque, na verdade, a gente não comemora a lei de acesso à informação, a gente comemora no sentido de ter uma lei, mas a gente ainda está gatinhando muito. Se tu pegar os estudos de transparência, tu vai ver opacidade, baixa transparência, né? Por exemplo, eu agora estou estudando a transparência de conselhos, né? Então, tem muito a evoluir, né? Nesse sentido. Assim, a gente está muito para trás ainda nesse sentido. Mas qual é o principal problema? Na minha visão, é o quê? A gente não está pensando como essa informação ela vai ser entendida ou que utilidade ela tem para o cidadão, né? Então, por exemplo, assim, vamos pensar fila única de creche, né? Por exemplo, que é uma política que diminui aí, né, vamos dizer assim, ou amplia a transparência e também deixa claro para o cidadão. Então, a questão de tu desenvolver um canal para o cidadão saber facilmente como é que vai ser essa informação, quais são as escolas, né? Usar questões de design, né? Tu vê a área privada, né, avançou muito, né, nas estruturas, por exemplo, de sites para poder facilitar para o cara chegar na atividade de serviço que ele quer. E a administração pública brasileira ainda não foi nesse sentido, sabe, João? A gente vê isso fora do Brasil, muito forte, né? Então, por exemplo, se você for lá no site do Reino Unido, né, você entra no site e você já diz o seguinte, quem é você, né? Eu sou um jovem, né? Não sou mais jovem, tenho 32, né? Vamos dizer, eu sou um adulto, estou nessa fase de vida, tenho esses interesses aqui. E o próprio site vai trazer as informações que eu precisaria nessa fase de vida. Então, sou pai, por exemplo, se a pessoa é pai, se ele trabalha ou não trabalha, se é estudante ou não. Daí o site ele já vai se modelar de acordo com a fase de vida. Então, geralmente, o que eu preciso de informação? Entende? Então, esse é um desafio que a gente tem, de mostrar a informação que realmente é necessária para o cidadão, né? E não é somente de recursos, né? A gente ainda está na questão hoje de transparência financeira, de recursos fiscais. Até que, por exemplo, para ter uma ideia, o que é mais acessado pelo cidadão na internet, né, de dados, é folha de pagamento. Quanto que recebe fulano ou ciclano, né?
E não é isso aí, né? Não deveria ser isso. Deveria saber quantas vagas de educação tem, como é que está sendo alcançadas essas vagas. Por exemplo, no âmbito municipal, né? As leis aí, por exemplo, a gente tem, né? Para o municipal, até o próprio plano de gestão, né? Que teria essa proposta, né? Do executivo prestar contas. A gente vai fazer tantos quilômetros de asfalto, né? A gente vai abrir tantas vagas de ensino médio, fundamental. Isso é importante para o cidadão poder acompanhar e poder dizer, tá, eu prefiro ou priorizo isso ou priorizo aquilo, e avaliar. Porque se a gente faz isso só na eleição, pensa, 4 anos. E a eleição deveria ser uma avaliação, na verdade, né? E a cidade pensar, tá, quais são nossas prioridades agora? Só que isso não para ali, não é ali um momento só. Né? 4 anos passa muita coisa, pensa o que a pandemia afetou a gente. Isso não é só pandemia, a gente tem ciclos econômicos, né? A gente tem ampliação de desemprego e outros dados, aí, etc., que vai mudando o perfil da cidade, ou do Estado, da nação, e a gente precisa ter mais contato com a sociedade. Né? Você traz assim vários assuntos que é do nosso dia a dia e que a dificuldade das nomenclaturas acaba para o cidadão comum dentro dos sites, acaba fazendo com que a gente tenha bastante dificuldade no entendimento. A Câmara de Vereadores, há 2 semanas atrás, fez um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, feita pelo Senado, numa parceria com a Escola do Legislativo do Senado. E eu vou te dizer, muito difícil ainda você entender qual é os dados que você precisa expor e qual é os que você não pode expor. Nós aqui em 2018, quando eu assumi a função de secretário parlamentar da Câmara, e na sequência como diretor da Escola do Legislativo também, que aqui na Câmara o secretário parlamentar é o diretor da Escola do Legislativo, eu percebi na primeira semana que quando chegava da prefeitura os projetos de lei, de desapropriação, por exemplo, eles chegavam era publicado com o RG, CPF, conta de luz, se tivesse o nome da empresa, o nome dos sócios, todas as informações dos sócios, e era publicado isso. Quer dizer, era uma possibilidade de alguém mal intencionado usar isso de uma forma também não muito satisfatória, né? Uhum. Já naquela época eu disse, olha, isso aqui nós não podemos publicar. Porque o meu entendimento é que todo documento público ele é público, né? Mas alguns documentos públicos eles precisam ser solicitados para que você transforme eles em documentos públicos, né? E com a solicitação você vai ter o nome de quem pegou, né? O documento de quem pegou. Então a gente já proibiu lá em 2018, antes da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de dado aberto na nossa página. E agora nós criamos uma comissão para entender a aplicação na prática da LGPD, que é outra dificuldade que a gente também vai ter daqui para frente, nos próximos 3, 4 anos, é entender como na prática você faz a aplicação por setor. Cada setor é diferente. O que é o dado sensível, o que é o dado restrito e tal, né? Então, esse é uma questão que também está envolvida na compliance ou não? Ele já é um outro braço aí da administração pública, não tá aí, não faz parte do compliance isso, a LGPD em específico. Isso da accountability, né? Da accountability, Isso. desculpa. Sim, tem uma relação, porque, de novo, transparência é você trazer a informação, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado de não expor, né? Então, no entendimento do debate, isso é um debate que está ocorrendo agora também, João, porque da mesma forma como vocês estão fazendo esse processo de entender como aplicar, o Brasil todo está nesse processo e o debate também está no campo acadêmico, já está acontecendo, porque daí cada um tem uma interpretação, uma prática diferente, e a gente começa a comparar essas práticas, né? Então, sim, tem uma relação com a transparência, porque até que ponto que tu vai trazer a informação, né? Que tipo... Porque quando a gente fala da informação, você pode tratar essa informação, como você fez ali. Então, vai fazer uma desapropriação, tu vai colocar a desapropriação, pode colocar até o endereço, o local, mas tu não vai trazer um dado sensível, né? Uma informação que não necessitaria, por exemplo, publicizar o RG, CPF, né? Dados por um telefone, alguma coisa assim, né? Um contato, né? Etc., que tu possa expor a pessoa, né?
E a transparência é a mesma coisa, assim, por exemplo, num debate que tem, e isso recentemente até para debater, por exemplo, transparência de conselhos, por exemplo, né? Os conselhos vão lá, tem os debates de reunião. Até que ponto que tu coloca a informação ou não, né? Ou o dado do conselheiro, né? A pessoa está lá representando uma função, que dado tu pode expor? No debate de transparência, a questão é a seguinte, quando eu estou aqui na espaço público, a minha opinião aqui é uma opinião representando uma organização. Então, ali tem que publicizar, né? Então, que nem uma reunião do legislativo, plenário, né? Uma reunião de comissão, tem que dar publicidade, porque ele é um papel que ele está exercendo no poder público. Agora, a informação pessoal dele, não. Né? Então, por exemplo, dados que nem contato pessoal, e-mail pessoal, onde mora, né? Isso já não cabe. Caberia a questão institucional. Então, onde eu trabalho, meu telefone funcional, meu e-mail funcional, daí sim, daí tu não está expondo, né? Então, no debate de transparência, o que a gente tem colocado é o seguinte, é do exercício da função? Então não tem. Aplicação de sigilo, né? Ou, no caso aqui, de proteção de dados pessoais. Porque não é uma questão pessoal, ali ele está exercendo uma função, né? Seja no privado ou no público, ele está exercendo uma atividade profissional ali. Então, a atividade profissional não teria, vamos dizer assim, essa questão da proteção de dados ou da privacidade, né? Daí o sigilo já é outra coisa, né? Daí o sigilo é a informação que eu estou manuseando, se ela pode ou não ser publicizada. Daí volta aquele debate anterior, né? A questão, por exemplo, quando a gente fala da violência, né? Ou questão de uma informação assim, tu não quer expor quem foi violentado, né? O conjunto de pessoas que tu quer apurar, dizer o seguinte, existe a violência, então a gente tem que ter ações de prevenção, ações de enfrentamento a isso, né? Então é isso que importa, na verdade. Você quer falar do fato, não do indivíduo, né? Isso mesmo. Falar do fato, não do indivíduo. Luiz Felipe, o que mais que cabe nesse tema nosso? O que mais que nós estamos deixando de fora nesse nosso debate de hoje aqui? Eu acho que é interessante também quando a gente fala da accountability, porque quando a gente fala da accountability, ou essa questão da transparência, prestar conta, a gente pensa sempre do poder público para a sociedade, né? E que daí a gente chama isso de accountability vertical, né? Que é prestar conta, daí tem a eleição, né? E tal, etc. Mas eu acho que uma coisa importante também, e daí uma provocação que a gente pode fazer até para quem está nos vendo e participando desse momento como a gente cidadão, né? Nós como cidadãos podemos participar também e a gente pode ter um papel na outra via, né? Então, uma via de mão dupla com a administração pública, né? Que é o que a gente chama de accountability social, ou no Brasil a gente chama de controle social, né? Quando a gente fala de controle social, o pessoal já começa a ficar assustado, né? Então, que nem eleição passada, o controle social da mídia, o pessoal já acha que é, né, o Estado controlando. Não, é o cidadão controlar, né? Então, acho que um tema interessante, que é importante a gente debater, é assim, o papel do cidadão também nesse processo, né? Que é, quando a gente fala que hoje a gente pode criticar, né? Que a gente tem uma Constituição, tem uma democracia, né, em que a gente pode criticar, pode trazer, claro, com limites também, né, quando a gente fala liberdade de expressão não é qualquer coisa também, né, a gente não pode insultar, não pode, né, falar coisas que não são verdadeiras, né, fake news, etc. Mas a gente tem um papel também de contribuir, de discutir a cidade, né. Então, acho que é importante também o olhar que a gente tem para esses espaços, né, seja os conselhos, que vejo são os principais espaços, né, e muitas pessoas não conhecem, não entendem, né, o potencial que tem os conselhos, né, e também outros espaços, as próprias audiências públicas que a gente tem, né, na cidade, o próprio espaço da Câmara, muito legal, né, tá vendo o debate do pessoal do CVV agora ali, né, e a Câmara tendo esse espaço de abertura, né, para as pessoas poderem discutir. Acho que isso a gente precisa debater mais, sabe, João? Ter um espaço em que a sociedade ela participe mais, traga ideias, participe da produção do serviço público, né? Porque a gente tem muitas entidades participando da produção de serviços públicos aí. Então, acho que esse é um campo muito interessante também e necessário a gente discutir, sabe? Bom, nós temos algumas dificuldades nesses campos. Por exemplo, as nossas audiências públicas da Prefeitura são todas feitas aqui. Inclusive, hoje à noite tem uma prestação de contas do quadrimestre das contas da Prefeitura e, se não me falha a memória, na segunda-feira do quadrimestre só da saúde. Então, a cada 4 meses, nós temos uma prestação de contas, uma específica da saúde, por conta do SUS, da lei federal, né? Que
é outra dificuldade que as pessoas têm de entender, né? O SUS não é o Ministério da Saúde. O SUS é o Ministério da Saúde, as secretárias de Estado de Saúde e as secretarias municipais de saúde. Né? Tudo que envolve a saúde pública do país passa ali pelo SUS. E a gente tem uma baixa participação da população, né? Da mesma forma, das leis orçamentárias, a audiência pública de lei orçamentária, eu faço as audiências públicas de lei orçamentária aqui da Câmara, eu faço a apresentação, né, para a Comissão de Finanças e Orçamento, e eu já fiz a apresentação para os nossos servidores da Câmara, né, que estavam ali para que a audiência acontecesse, para fazer a Câmara funcionar, a Câmara de vídeo funcionar, para fazer o sistema de som funcionar. Né? Então, assim, é uma coisa que agora olhando o outro lado também, o nosso, aqui do servidor público, que também nos frustra. Você fazer uma audiência pública para que a comunidade não tenha participação. Né? E a mesma linha dos conselhos, né? Os conselhos também. Eu sou um grande defensor dos conselhos públicos e eu acredito que os conselhos também precisam realmente ter um pouco mais de abertura e de falar um pouco mais aberto à comunidade, porque mas nós divulgamos a nossa ata. Não, mas a ata ele é o resumo da conversa, né? O conselho que eu tenho uma participação maior, que é o da criança e do adolescente, ele consegue ter, de repente, uma visibilidade maior, de repente, por uma série de fatores. Você saber que 2 vezes por mês vai ter reunião, então você ter reunião 2 vezes por mês, você divulgar essas reuniões, você manter um grupo de e-mails que você divulga aquilo que eu disse, você recebe no teu e-mail a pauta da Câmara, então muitas vezes ou quase sempre vai consultar, vai entender o que está acontecendo, e a população precisa ter essa participação, né? Porque quanto menos ela participar, mais tranquilidade vai ter o agente público também. Ninguém participa mesmo, então, né, não vamos fazer. Deixa tranquilo, deixa para lá, né? É mais ou menos por aí, né? A participação popular, ela é importante. Mas não vai dar resultado. Mas pode não dar de imediato, mas ele vai dar a médio e a longo prazo, né? E nós precisamos ter essa participação. E eu vou dizer, tá? Na sua grande maioria, o agente público gosta da participação. Ele gosta da participação. Ele evita, ultimamente, porque a participação é restrita ou a sempre os mesmos ou a quase nada, né? Mas o agente público gosta, né? Gosta de casa lotada, gosta de gente, gosta o agente público, né? Então é preciso que a gente aprimore esses instrumentos para que chame a atenção também da população para saber que absolutamente tudo que acontece em volta dela tem a ver com o serviço público e o serviço público tem a ver diretamente com a vida dela, né? E esse é um desafio, João, acho que dos dois caminhos, né? Como tu falasse ali, essa questão da lei orçamentária, etc., né? Pensa, né, o quão difícil é apresentar isso, né? Porque são dados, são informações que tu tem que trazer, tu tens que conectar essas informações nesse sentido. Então, pense mais isso, então, para pessoas que vão vir, né, cidadãos comuns que vão... Então, é muito difícil, realmente, de compreender. E, às vezes, né, e isso eu já presenciei até mesmo em debates no Legislativo, né? Tu vê, às vezes, tem pessoas estão lá, como eu, um público lá, tu vê a pessoa falando assim, ouvir a pessoa falando assim, eu não volto mais aqui. Sim. Né? Porque o debate aí e tal, olha só, né? Olha só como é que é feito o debate. Então, esse é um desafio que a gente tem, sabe? De como que a gente traz a informação que é necessária para o cidadão. Então, o orçamento, né? Como que a gente apresenta isso? Como que a gente pode mostrar para ele? E isso é importante, né? A questão do valor que tem aquela informação, né? Isso é um desafio que a gente tem, sabe, de linguagem, né? Que é, de novo, que útil é para o cidadão entender o orçamento, né? Para nós que estamos na área pública, a gente, o orçamento é a base de tudo, né? O que tu tens condição de fazer com os recursos públicos, né? Só como é que tu mostra isso para a pessoa, né? Então essa é uma questão de tradução, de linguagem que a gente precisa fazer, João, e a gente faz pouquíssimo isso, a gente não faz isso de forma correta, né? É questão de como que a gente entrega essa informação, como tu gera interesse das pessoas. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem colegas, né, e a administração pública é importante essa questão da participação, que dá legitimidade também para as coisas, né? Quando tem pessoas dizendo, tu diz, tô no caminho certo, né?
mas também tem o lado, tem que apresentar isso, né? Pode ter crítica, então a gente também tem que trabalhar esse lado, né? E para o cidadão, por outro lado, o desafio que a gente tem de educação política, né? Cultura política no Brasil ainda a gente está também está engateando muito, né? Então, muito porque a gente vem de uma geração que não podia participar, então a gente ainda tem isso, a pessoa não... Tu dá o espaço, mas ela não sabe o que fazer, tu dá o instrumento, mas ela não sabe o que fazer com o instrumento, que é a participação, né? E, ao mesmo tempo, essas gerações que estão entrando, por exemplo, na universidade agora, né? A gente tem um curso de administração pública, muito que a gente faz lá é estudar e debater o que é cidadania, porque até entrar num curso superior, muitas vezes as pessoas não sabem que tem o direito de participar, de buscar informação, né? Então a gente precisa trabalhar, e esse trabalho que vocês fazem aqui no Legislativo da Câmara Mirim, por exemplo, é fantástico para isso, sabe, João? Porque tu levar o Legislativo, né, para as escolas, né, e tu fazer esse trabalho de educação política, ele é um caminho necessário. Porque, ao mesmo tempo que a gente dedica nosso tempo à nossa atividade profissional, à nossa família, a gente precisa dedicar tempo para a nossa comunidade, né? Então, que nem um condomínio lá, né? Coisa de reunião de condomínio. O pessoal vai, a reunião é ruim, o debate, o pessoal se esquenta, mas isso é a sociedade. As pessoas pensam diferente, né? E o espaço público, ele só vai ter essa mudança de compreensão, de visão, quando a gente começar a entender que é necessário também doar meu tempo e eu participar um pouco dessa vida, desse espaço público, sabe? Então, a gente tem esses dois caminhos, sabe, João? Acho que a gente tem que trabalhar na gestão pública para a gente deixar a casa o mais confortável possível para as pessoas gostarem de visitar a gente, que é esses conselhos, audiências, etc., e a próprio legislativo, né? Todos os espaços. E, do outro lado, fazer a pessoa entender a importância de participar. Pensa, conselho do Fundeb, né? De questão da fiscalização dos recursos da educação, conselho de saúde, os recursos da saúde, criança e adolescente, assistência social, lá estão os recursos, né? Então, entender para onde que vai, como funciona, ver o trabalho que são feitos das entidades, né? Porque muito se cobra das entidades que recebem recursos, mas vai ver o que o pessoal faz, né? E lembrando aqui minha querida saudosa Idalina Boni, né? Dá nó em pingo d'água, né? Tem que dar conta de N coisas com pouco recurso. É tão bonito ver isso, assim, as pessoas precisam saber disso também, né? Porque quando a gente fala da gestão pública, a gente vai para o noticiário, vai gastando o dedo lá na timeline do Facebook, Instagram, a gente geralmente vê o ruim, vê o que deu errado. Mas isso aí não é o geral. O geral está funcionando, as coisas estão acontecendo, né? Então, a gente precisa trabalhar esses dois lados, sabe? E eu vejo o papel aqui do Legislativo, a escola do Legislativo é fundamental para isso, João, porque a gente consegue chegar em mais pessoas, né? Que, por exemplo, a gente, na universidade, a gente não consegue ter essa condição de chegar em tantas pessoas. Ou o conselho não consegue. Agora, se a gente trabalha juntos nessa agenda, a gente consegue melhorar e ampliar a educação, que a gente chama de educação política ou cultura política, né? O entendimento do Legislativo tem mudado muito nisso, não só de se comunicar com a comunidade, como era antigamente, mas de aproximar e fazer as ligações necessárias para que a cidade funcione. Luiz Felipe, nós estouramos 10 minutos do nosso tempo, o papo estava bom demais. O Luiz Felipe é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, ele sabe disso, conheço ele desde que ele tinha 19 anos, 20 anos de idade, tenho um profundo carinho por ele. E hoje ver aquele jovem que a gente conheceu lá atrás e que já pensava muito parecido do que pensa hoje nessas conversas que a gente teve, saber que é o nosso doutor, que é a pessoa que hoje faz um excelente trabalho junto à Universidade do Estado de Santa Catarina, que é no curso de administração uma excelência também no curso de administração, porque a UDESC é importante que a nossa população saiba disso, está entre os melhores cursos de administração do Brasil. E eu digo, e se eu estiver falando alguma mentira, não me desminta, Luiz Felipe, porque eu vou continuar mentindo, que o nosso curso de administração pública da UDESC é o melhor do Brasil. Eu digo para todo mundo, olha, o curso de administração da UDESC está entre os melhores, mas o de administração pública que nós temos em Balneário Camboriú é o melhor do Brasil. E vou repetir isso tudo, porque nessa questão de gosto, né, do que é melhor, o que não é, e além de gosto, a qualidade realmente que o curso tem de administração pública aqui em Balneário Camboriú, nós precisamos que a nossa população saiba que nós temos um curso de excelência na nossa cidade e que foi muito difícil
da gente trazer. Então, eu passo para você fazer a sua despedida para nós podermos encerrar nosso programa de hoje. João, prazer estar aqui nesse projeto, né, da Escola Legislativa, parabenizar pela iniciativa, pela abertura. A gente vê são sinais dos novos tempos, né, porque quando a gente fala da administração pública ou da política, a gente sente muito, né, as dificuldades, mas a gente tem muitos avanços, né. Então, estou muito feliz de estar aqui podendo fazer essa conversa, assim, muito tranquilo. Agradecer a oportunidade da gente poder aproximar, né, a universidade também desses espaços. Dizer para o cidadão, né, que procure, né, se envolva, né, quem tiver aí interesse até de fazer um curso superior, venha fazer administração pública na nossa universidade, né, que estamos ali no Nova Esperança, e que participe da vida mais ativamente, né, venha no Legislativo, acompanhe, assina o e-mail lá pelo menos, né, e acompanhe os debates, né, porque a gente vai ter todos nós queremos uma cidade melhor, certo? A gente só vai ter uma cidade melhor se a gente também participar, se a gente se doar também, se a gente se envolver, né? Então, vamos buscar se envolver mais, vamos debater mais, vamos contribuir mais também, que com certeza a gente vai ter cada vez mais uma cidade mais bonita, uma cidade mais acolhedora, que é a nossa Balneário Camboriú. Obrigado. Eu agradeço ao professor Luiz Felipe, agradeço a você que está nos vendo, que está nos ouvindo, e convido você que no final do projeto vá acompanhando o nosso projeto Pensando Balneário Camboriú, que no final do projeto nós vamos estar com um livro disponibilizado inicialmente como e-book, mas já temos aí algumas novidades aí que nós acreditamos que em breve vamos conseguir compartilhar com vocês a novidade do nosso livro impresso também, para poder servir de consulta aí para toda a nossa sociedade de Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, gostaria de agradecer a você, a sua participação e até o nosso próximo Pensando Balneário Camboriú. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.